Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Essa semana a gente vai trabalhar um pouquinho com fração geratriz e dízima periódica, tá? Antes da gente entrar propriamente em fração geratriz, vamos entender um pouquinho uma fração, né? Vocês já trabalharam com frações, né? Várias e várias vezes, né? E quando a gente tem uma fração, vou botar uma fração aqui para vocês. Tá? Então, só vou colocar aqui pra gente... aqui. Então, imagine que eu tenho uma fração assim, ó. 10 meios. Isso é uma fração, ok? Em matemática, fração nada mais é do que uma divisão. Então, na verdade, 10 meios é a mesma coisa que 10 dividido por 2, que vai dar 5, tá? Então, toda fração eu consigo dividir e transformar esse resultado em um número. Algumas vezes, a gente se depara com uma fração, mas não necessariamente o resultado vai ser um resultado exato. Por exemplo, se ao invés de 10 eu tiver 3 meios. Se eu for fazer a divisão de 3 dividido por 2, o meu resultado vai dar 1,5. Vai dar um número decimal. Só que existem algumas frações que o resultado não vai ser nem um resultado inteiro, nem um resultado decimal como esse. Vai ser, por exemplo, é o que a gente tem aqui, vamos dar aqui um exemplo, 5 nonos. Se eu pegar o 5 e dividir por 9, vai dar 0,5555, e esse 5 vai repetindo várias e várias vezes. E esse número decimal aqui, tá? Que ele é um número, né, decimal, porque ele tem uma vírgula, mas ele é um decimal infinito, ele é chamado de dízima periódica, tá? Então, o que é uma dízima periódica? É um número, né, decimal, ele tem uma vírgula, mas ele tem uma repetição após a vírgula. Então, esse 5, ele vai se repetindo infinitamente, por isso que a gente coloca essa reticência, para mostrar que eu parei aqui, porque eu não vou ficar escrevendo, mas que tem uma continuidade, tá? Como eu só tenho apenas o 5 repetindo, eu tenho uma dízima periódica simples, tá? Aqui eu tenho uma outra fração, que é 37 sobre 99. E se eu dividir 37 por 99, o meu resultado vai ser 0,37, 37, 37, 37, 37. Ou seja, eu tenho tanto 3 quanto 7 repetindo infinitamente. Isso também é uma dízima periódica simples. Só que existem algumas dízimas que acontecem como o caso da letra C. Se eu fizer 24 45avos, eu dividir 24 por 45, o meu resultado vai dar 0,5, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Vocês conseguem observar que o número 3 está se repetindo, por isso que é uma dízima, porque uma dízima tem que ter essa repetição infinita. Mas se vocês forem observar, antes do 3 eu tenho um número que não se repete, que é o 5. Nesse caso é o 5, tá, gente? Mas poderia ser 6, poderia ser 15, poderia ser 20. Toda vez que eu tiver uma dízima, ou seja, um número que se repete, mas dentro dessa dízima tem um número que não se repete lá no início, eu tenho uma dízima periódica composta, tá? Então, as simples são as que se repetem sempre, e quando eu tenho um número que a gente até chama de número penetra, tá? Que é um número que não se repete, a gente tem uma dízima periódica composta, tá? E essa fração que gera a dízima periódica, ela é chamada de fração geratriz. Então, a fração geratriz nada mais é do que uma fração que, a partir dela, quando eu efetuo a divisão, eu consigo uma dízima periódica, ok? Então, quando vocês ouvirem a questão de fração geratriz, vocês já sabem que essa é uma fração que gera uma dízima periódica, ok? Então, se eu tenho uma fração geratriz, é muito simples eu transformar essa fração geratriz numa dízima. É só dividir.
A gente vai ver agora o contrário. E se eu tiver uma dízima periódica, como que eu faço para transformar essa dízima periódica simples ou composta em uma fração geratriz, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora, ok? Então, aqui eu escrevi os passos para vocês, tá? Para vocês terem, na hora de fazer os exercícios e estudarem, vocês terem os passos que vocês, né, têm que seguir para encontrar, tá? E aqui eu vou, nos exemplos, a gente vai ver como é que faz, ok? Então, a primeira coisa, eu tenho aqui uma dízima periódica, 0,77777, e eu quero encontrar a fração que gera essa dízima periódica. A primeira coisa que a gente vai fazer é chamar, tá, essa dízima periódica de x, tá? E escrevendo isso aqui como se fosse uma equação do primeiro grau, tá? Tá aqui, inclusive, no primeiro passo, tá? Então, a primeira coisa é chamar essa dízima vai estar no exercício. Então, vocês vão chamar essa dízima de x. X igual e repete a dízima, tá? Próxima coisa que vocês vão fazer é observar qual ou quais números se repetem, porque essa é a característica da dízima. A dízima tem que ter essa repetição, senão não é dízima periódica, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é observar qual algarismo ou quais algarismos se repetem. Nesse caso, qual é o número que está se repetindo? É o número 7. Ele está se repetindo infinitamente. Toda vez que eu tiver apenas um número se repetindo, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por esse pontinho, tá? Se vocês preferirem, vocês podem botar assim, vezes, tanto faz, tá? Fica a critério de vocês. Vocês vão multiplicar por 10. Isabela, mas se tiver dois números se repetindo, tipo 32, 32, 32, assim, vocês vão multiplicar por 100. Se tiver três números se repetindo, tipo 134, 134, 134, vocês vão multiplicar por 1000. Então, a quantidade de números de algarismos que se repetem, vocês vão colocar em quantidade de zeros. Um número, um zero, por isso que eu vou multiplicar por 10. Então, eu tenho aqui x vezes 10, 10x. 0,77777 vezes 10, eu tenho duas alternativas. Ou eu armo a continha vezes 10, ou eu lembro de uma regra muito simples. Toda vez que eu estou multiplicando números por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão e assim vai, eu não preciso armar a conta, eu só ando com a vírgula. Como 10 tem um zero só, eu vou andar com a vírgula uma casa. Então, como a vírgula está aqui entre o 0 e o 7, eu vou andar uma casa e ela vai parar aqui, ó. Por isso que eu coloquei 7,777. Aí alguém pode me perguntar assim, mas Isabela, aqui antes tinha um zero. Zero à esquerda, tem um ditado até que diz, né? Se é um zero à esquerda, você não vale nada. Porque zero à esquerda não vale nada em matemática. Então, eu posso colocar ou posso tirar. Fica a critério de vocês, tá? É opcional. Mas isso só quando o zero vem à esquerda do número. À direita, não, só lá, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir essas duas equações. O maior sempre na frente. Então, eu vou diminuir 10x igual a 7,7777 menos essa aqui, x igual a 0,777, tá? Lembrando que quando a gente vai diminuir número com vírgula, é a mesma regra, tanto no menos quanto no mais. Eu tenho que botar vírgula embaixo de vírgula, tá, gente? Então, por isso que eu coloquei essa vírgulazinha embaixo dessa vírgula. 7 menos 7 dá 0, 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 7 menos 0 dá 7, 10x menos x. Lembrando que quando x não tiver número acompanhando, vocês viram isso ano passado, é porque vale 1. Então, significa que 10x menos 1x vai dar 9x. Lembrando que esse 1 eu não preciso colocar, por isso que eu não coloquei, mas vocês têm que lembrar que ele está ali. Então, nós temos o quê? 9x igual a 7,0000,
que seria a mesma coisa que 9x igual a 7, né? Porque esse vírgula 000 a gente não precisa colocar. Isolando o x, o 9 passa para lá, dividindo. Então, significa que a minha fração geratriz vale 7 nonos. Tá? Então, temos aqui o primeiro exemplo. Tá? Bem, o exemplo 2 é a mesma coisa. Tá? A diferença é a seguinte, que agora a minha fração, a minha dízima é 0,37, 37, 37 e assim sucessivamente. Então, agora eu tenho dois números se repetindo. Então, ao invés de multiplicar por 10, como eu multipliquei no exemplo anterior, eu vou multiplicar por 100. Porque agora eu tenho dois algarismos, o 30 e o 7, se repetindo, tá? E o passo é o mesmo. Multiplico, depois diminuo, encontro a fração geratriz, tá? O mesmo procedimento, tá? Bem, nesse exemplo, Nesse exemplo 3, tá? Nós já temos uma dízima composta, que seria o seguinte, 7,1, 5, 5, 5, 5, 5 e assim sucessivamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar de x. Eu escrevi todos os passos aqui, tá? Para vocês terem na hora de resolver os exercícios, tá? Porque eu falando, às vezes são muitas informações, eu entendo, por isso que eu coloquei os passos aqui, que na hora de resolver é só vocês voltarem. Então, a primeira coisa é chamar de x igual a gente fez no outro, tá? Depois, vocês têm que olhar esse número que não se repete, que é o que a gente chama de penetra. Vocês vão ter que pegar esse número que não se repete e colocar ele para frente da vírgula. Então, vocês vão contar quantos números não se repetem. Nesse caso, é só o 1, tá? Como é só o 1, nós vamos multiplicar a nossa equação por 10. Se fossem dois números, por exemplo, assim, ó, que não se repetia, 12, vocês iam multiplicar por 100. Se fossem três números, assim, iriam multiplicar por 1000. No meu caso, é apenas 1. Multiplicando por 10, ficamos com x vezes 10, 10x. Lembrando que quando a gente multiplica por 10, é só andar com a vírgula uma casa, então ficou 71,5555 e assim vai. Agora, a gente vai fazer como a gente viu nos dois exemplos anteriores. Qual o número que se repete? O 5. Como é um número só, eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por 10, tá? Quando eu pegar essa equação e multiplicar por 10, eu tenho que multiplicar a equação toda, tá? O que está antes e depois do igual. Então, 10 vezes 10, por isso que aqui deu 100. E multiplicando esse número vezes 10, é só andar com a vírgula uma casa, então ficou 715,5555 e assim vai. Agora, nós vamos subtrair, tá? Nós vamos subtrair essa equação que a gente acabou de encontrar, o 100, menos essa equação do 10x. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Isabela, por que eu não vou multiplicar pela primeira? Porque a primeira tem esse número penetra depois do igual, depois da vírgula. Eu não posso multiplicar quando tem esse número penetra depois da vírgula, tá? Eu só posso subtrair quando depois da vírgula só tiver números repetidos. Por isso que eu só posso subtrair esse, que tem números repetidos depois da vírgula, e esse que tem números repetidos depois da vírgula, tá? Subtraindo, eu encontro a minha fração geratriz, tá? Essa fração geratriz aqui, ela pode ser simplificada, tá? E lembrando que toda fração que puder simplificar, tem que simplificar. Simplificando por 2, encontramos essa fração geratriz correta, tá? Tenho aqui, então, alguns exercícios, algumas dízimas para vocês tentarem resolver, tá bom? Façam com cuidado. Se tiver alguma dúvida, bota uma interrogação que depois a gente vai tirar, tá bom? Abraços, fique com Deus.